Olá. Som, teste, 1, 2. Eu, uma vez, encontrei uma ganza no chão desta rua e foi bom. Agora tá, já está a gravar, não é? Pronto, eu vinha contar uma história acerca desta rua, que ainda agora me deparei com ela, mais alto, ok. Eu vou contar uma história acerca desta rua que ainda agora acabei de assistir. Ou seja, nesta rua há um senhor paralítico, eu não sei se ele é paralítico, mas anda numa trotinete com 4 rodas e anda tipo como se fosse paralítico, pelo menos, como se não pudesse mexer as pernas. E esse senhor, sempre que se cruza comigo, tem 2 ações. A primeira é perguntar-me as horas, a segunda é pedir-me um cigarro. E, para além disso, nesta rua mora um ministro. Eu não sei do que é que ele é ministro, mas ele é ministro de qualquer coisa. E por morar aqui um ministro, há sempre um polícia parado no passeio. E este senhor que me pergunta as horas e me pede um cigarro sempre que me vê, basicamente também tem outro ritual que é mandar esse polícia para o caralho. Manda para o caralho no sentido em que começa a discutir com ele, é uma coisa comum, começa a discutir com a polícia, não sei o quê, às tantas está a mandá-lo para o caralho e o polícia não sabe muito bem o que fazer com ele porque ele é deficiente. Ele é claro, não faço a mínima ideia. Imagina lá a explicar-me como é que o carro funciona. E é esta a história. O senhor deve morar aqui perto. Diz-me só tipo passo 1, passo 2, passo 3. Eu estou a reaprender a
Ok. Já sei. Esta estrada aqui só tem um sentido, ou seja, os carros passam de lá para cá. E passam carros, passam elétrico, e aqui em frente existe um infantário e começam a fazer alguma confusão como é que. Ele dá uma perspectiva. Como é que os pais vêm buscar as crianças ou as vêm deixar, onde é que param os carros? Há carros estacionados aqui à porta do carro e a estrada é finíssima. E agora o que é que ele acha que é essencial? E então comecei a achar estranho, comecei a observar esse movimento das crianças a entrarem e a Gostava saírem. de ler mesmo o que é que este gajo está a dizer, porque Quase que não se nota que sentes ela é logo um ali uma coisa infantário. que não sei, meu, não sei se acredito em ti. Não sei se tipo se compra, estás a ver? E é um movimento muito bonito que acontece nesta rua, porque nesta rua não há paragem, então tem que se seguir sempre o caminho. E um dos pontos principais é este gajo. Mas a gente vai querer ficar com aquelas peças. Olha, está no Sara, vamos lá gravar. Casaco verde também podes ficar com Isso ele. tem que sair aqui. Oh, Pristina, já vem. Vamos lá, aqui também. Está sem bateria? Já está? Vai dar, sim. Oi, Bota Paulo. Sim, acho que está, desculpa. Ok, olá. Eu, na verdade, eu vinha dizer aqui algumas coisas, só que vim só de passagem e tenho mesmo que sair agora. Mas pronto, a ideia era mesmo dizer qualquer coisa sobre este espaço e sobre o espaço lá fora, só que estou com alguma pressa, vim mesmo só dizer olá. Até já. Bata palma, bata palma, bata palma! Ele é tão pós-contemporâneo, não é? Tu vais toda a gente já embora. O rap do pós, pessoal. Que era nós somos tipo pós-modernistas. Então vou cortar Vai ser o pós. Vais-te embora? Então, a pessoa confundiu às vezes. Então, Não quer saber, não quer saber. Olha, houve uma vez que eu estava a vir para aqui com um bocado de pressa e estava uma senhora aqui no prédio da frente, tipo com umas caixas muito grandes e pesadas. Então eu acabei por ajudá-la a levar as caixas para a casa dela Eu depois ligo. e depois descobri que antes das 5 ou depois das 5? essa senhora era a avó da Joana. É que eu não sei como é que Joana como Dilão. é que eu vou conseguir. Engraçado. Pronto, esta é a minha história. Beijinhos. Tchau, Sara. Tchau! Pronto. Vou contar a minha história de amor. Em que houve um dia que a Clara disse: Ei, olha ali a gaja, a amiga boa do Luís. Começou assim: Olha ali a amiga boa do Luís. E eu quando olhei já não vi, já só vi tipo assim um cabelo de cor laranja. Mas fiquei com a pulga atrás da orelha da amiga boa do Luís. Quem é que era a amiga boa do Luís? Porque eu queria conhecer a amiga boa do Luís. E depois, isto foi aqui nesta rua, passou a amiga boa do Luís. E depois, a amiga boa do Luís, um dia no Camões, eu disse que ia para o Rainbow, ela precisava de boleia para o Rainbow e foi para o Rainbow e depois para as coisas. Os pintos, os pintinhos, ai, eles gostam.
Eu conheço esse espaço, esse sítio, a Rua dos Poços Negros, somente como um sítio de trabalho. Passei aqui 6 meses, todos os dias, e sempre foi assim, e continuamos a passar mais um tempo aqui. Historicamente, eu tive a fazer uma pequena pesquisa, não é? Historicamente, esta Rua dos Poços Negros tem esse nome porque o 14º rei de Portugal escreveu uma carta direcionada para Lisboa para fazer a construção de um poço, porque achava que, por causa das várias doenças que os negros possivelmente teriam, deveria construir um poço para enterrá-los. Hoje em dia, acho que isso tudo acabou, não é? Não existe, já não existe esse poço. E esse local de trabalho e estas ruas, aqui muitos movimentos, as pessoas que passam, há turistas, isto aqui é um dinamismo muito grande. Eu passo pouquíssimas vezes aqui durante o dia, normalmente eu venho aqui durante a noite. E há muitas histórias, né? Provavelmente a história que a Paula contou sobre em frente de nós tem uma venda que a senhora da venda viajou com outra pessoa. Traiu o marido, fez uma viagem, e nesse dia que ela contou essa história, ela estava a passar uma esfregona em frente da montra da loja, e foi altamente, foi muito engraçado. Eu achei aquilo altamente performático. Eu conheço esse espaço mais ou menos há 10 anos e vivi aqui muitas coisas boas. Sim. E eu lembro uma vez que o Ben pediu para que vamos de elétrico, e foi a primeira vez durante mais ou menos 10 anos que eu agarrei no elétrico e subi a calçada do Combro toda agarrado no elétrico, e foi a minha primeira experiência, não é? Eu sempre pago os bilhetes, e eles estão sempre a reclamar comigo: por que pagas os bilhetes, não sei o quê. Eu falei: eu pago os bilhetes porque eu gosto de pagar os bilhetes. E a primeira vez que eu fiz algo que eu achava que não deveria ter feito foi aqui, nesse sítio. Esse sítio é muito propício a essas coisas. É engraçadíssimo. Aqui há muitos cafés e comemos croissants. Há um café muito caro aqui, não é? Eu acho que sim. Anitta, é muito carinha ela. Há outro restaurante ali que não tem comida vegetariana, e por isso eu não vou. Eu não tenho casa. Estou a morar na casa da minha sogra, e as únicas chaves que eu às vezes tenho, que não é sempre, são estas, que são as chaves daqui. Portanto, à falta de casa, existe o consultório.